Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre classificação dos seres vivos, classificação biológica ou taxonomia. Tá? Então, nós vamos falar do livro de vocês, da página 12 do volume 2 de Biologia. Tá? Então, no caderno de Biologia, volume 2, na página 12, vocês vão encontrar, né, esse desenho aqui, começando por aqui, que é o início da classificação biológica. A classificação biológica foi desenvolvida pelo cientista ou naturalista, né, francês Linneu, ou Carl von Linné, que é o nome correto dele. Né? Ele observou que existia uma bagunça muito grande para classificar os seres vivos. Então, cada um falava de um jeito, o nome do ser vivo, cada um colocava uma classificação diferente, não existia uma padronização. Então aí ele resolveu padronizar. Então aí ele estudando as espécies, as características, comparando, né? Aí ele chegou na classificação biológica que a gente tem hoje. Tá? Então é uma contribuição muito importante dele para a ciência. Então aqui nós temos, nessa página aqui, falando um pouquinho do reino, né, que é o que engloba a maior quantidade de seres vivos. Nós temos 5 reinos da natureza, né, hoje, pela classificação atual. Nós temos o reino animal, o reino vegetal, o reino protista, o reino fungi e o reino monera. Esses reinos, assim como o nome científico deles, também pode estar em latim. Tá? Então, o nome científico obrigatoriamente é em latim. Por que o latim? Né? Porque o latim é a língua culta na época, a língua mais falada, mais chique também. Né? Então, foi colocado que todos os seres vivos na classificação biológica era colocado em latim, né? E que é utilizado até hoje na classificação, né? Dos seres vivos. Então, quando eu tenho aqui falando de reino, né, reino vegetal, reino animal, né, por exemplo, o reino vegetal, né, no latim ficaria plantae, né, animal ficaria animalia, né, dos fungos ficaria fungi, né, e assim por diante. Tá? Então, assim, eu tenho os reinos que englobam uma grande quantidade de seres vivos. Quando eu falo reino animal, eu estou falando, por exemplo, um exemplo, né, do reino animal, eu estou falando tanto de uma formiga, tá, que pertence a esse reino, como de um elefante. Né? Todos eles estão no mesmo reino. Então, vertebrados, invertebrados, seres que rastejantes, no caso os moluscos, por exemplo, os anelídeos, né, que são a minhoca, por exemplo, todos esses seres vivos pertencem ao reino animal. Se eu falar reino vegetal, aí todos os tipos de vegetais, né, desde as algas até os vegetais mais superiores, e assim por diante. Tá? Quando eu falo fungos também, estou falando uma grande variedade de seres vivos, e cada reino tem as suas características próprias aí. Tá? Então ele engloba uma grande quantidade de seres vivos. Já o filo já vai diminuindo, olha a quantidade, o anelzinho aqui diminui também, porque diminui a quantidade de seres vivos aí. Tá? Então no filo eu vou ter aqui o filo, por exemplo, dos poríferos, dos quinidários, dos plateumintos, falando do reino animal. Né? Vou ter o filo dos cordados, que nós pertencemos ao filo dos cordados, e assim por diante. Então, o filo já diminui um pouco. Tá? Quando eu falo classe, né, por exemplo, aí eu já vou estar falando de mamíferos, né, classe de outros seres vivos, répteis, né, e assim por diante. Ordem, aí eu vou diminuindo cada vez mais, tá vendo? Então, a ordem tal, família, gênero, até chegar na espécie, que é quando eu estou falando de um único ser vivo. Tá? Então, esses anéis aqui significam isso, ó, que à medida que eu vou descendo aqui, eu vou diminuindo a classificação, a ordem, né, e a quantidade de seres vivos também. Tá? Por exemplo, aqui eu vou pegar aqui a nossa classificação biológica do ser humano. Né? Então, nós pertencemos ao reino animal, somos o filo cordado, dos cordados, né, que tem coluna vertebral. Classe, nós somos a classe dos mamíferos. Tá? Existe também a classe dos insetos, a classe das aves, né, dos répteis e assim por diante. Mas no nosso caso nós somos mamíferos, então classe mamífero. A ordem nós somos primatas, tá? Então existem aí, por exemplo, a ordem dos carnívoros, né, no caso do gato, a ordem dos onívoros e assim por diante. Né? Então cada ser vivo, cada animal, no caso falando dos animais, tem uma ordem. Depois família, no nosso caso aqui no ser humano, né, Hominidae, dos hominídeos, né, que ficam em pé, né, sobre duas pernas, né,
Depois eu tenho também o gênero e a espécie. Esses dois se juntam e dão o nome científico dos animais. No nosso caso, nós somos do gênero Homo, da espécie Sapiens. Sapiens vem do latim, né, também, significa sábio, né, que tem sabedoria, né? Então, são essas classificações que vão distinguindo os seres vivos. E o legal é que em qualquer país que você falar classificação biológica atual, você vai estar falando uma coisa que todo mundo entende. Tá? Os cientistas, pelo menos, né, todos eles utilizam essa mesma classificação aí. Tá? Com algumas divergências aqui no meio científico, mas de maneira geral, todos eles utilizam essa classificação. Tá? Em relação a essas classificações também, né, existem alguns truques até para você decorar isso aqui, né, essa sequência aqui da classificação. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, olha, um truque interessante, né? Quando eu falo aqui, ó, de reino, filho, classe, ordem, família, gênero e espécie, né? Para você decorar essa sequência, né? Que é mais ou menos a sequência que está ali no livro também, né? Aí vocês falam assim, olha, rato frito com orégano fica gostoso. Experimente. Tá? É uma coisa assim, uma frase, né, que ajuda a memorizar também. Tá? É bacana a gente observar essas coisas também. Tá? Bom, aproveitando e falando de Linneu, né, aliás, antes de falar de Linneu, né, a questão da espécie aqui, vamos nos atender mais aqui, é classificado hoje um animal da mesma espécie quando eles são, além de ser parecidos, né, mas geneticamente eles têm que ser iguais. Tá? Se não for iguais geneticamente, mas pela aparência, mas se não for geneticamente igual, eles não conseguem se reproduzir. Então, quando dois seres produzem um descendente e esse descendente não se reproduz, tá? É sinal que eles não eram da mesma espécie. Um exemplo que vocês talvez vão é, conhecer, eu tenho certeza, é o caso desse animal, do burro. Né? O burro ele é o produto do cruzamento da égua com o jumento. E quando ele nasce, ele é considerado, ele é estéril, ele não se reproduz, né? Mas ele é usado, um animal muito importante, principalmente no Nordeste, né? Que é usado para transporte de cargas de seres humanos e assim por diante. Mas ele por si, só o burro, né? Ele não se reproduz, ou a mula que seja, né? Então, porque o jumento, né, no caso, a espécie dele é diferente da égua. Então, embora ele consiga fecundar, mas o descendente dele não consegue. Então, ele não consegue se desenvolver. Tá? Então, isso é por isso que os seres vivos, né, eles são classificados com a mesma espécie, o mesmo nome científico, para evitar justamente isso, que na natureza um fecunde o outro, né, e depois o que não produzir descendente certo, ele, sinal que ele não era da mesma espécie. Tá? Muito bem. Agora falando um pouquinho, seguindo aqui a sequência, da nomenclatura binominal de Linneu. Né? Linneu, né, o Carl von Linné, né, ele fez essa classificação chamada nomenclatura binominal, que nada mais é do que o nome científico dos animais com duas palavras. Tá? Então ele pegou os nomes científicos, tá? Vou voltar aqui um pouco, e utilizando o gênero e a espécie, ele colocou o nome, né, desses animais para padronizar também. Então, se você falar onça pintada no Brasil, lá nos Estados Unidos eles não vão saber, um cientista talvez que não conhecer a língua portuguesa não vai saber. Mas se você falar, por exemplo, aqui o nome científico dele, que está aqui, ó, Panthera onca. Tá? Aí Panthera onca é o nome científico da onça pintada e você tem também é, essa padronização em qualquer lugar. Tá? Então é um nome escrito em latim também, tá? E é um nome científico. Então, a partir dessa característica do nome científico, é que a gente identifica todos os animais, vegetais e outros seres vivos que existam aí. Tá? Bom, qual que é a característica então? O nome científico, olha, ele vai possuir a palavra formada por duas palavras, né, que compõem o nome científico, conforme está falando aqui embaixo no livro, olha, que é essa nomenclatura nominal, que é usada, olha, em todo o mundo, tá? O mundo todo usa, independente da língua. Isso facilita a comunicação dos cientistas. Então, existem algumas regras para escrever um nome científico. Olha, por exemplo, se você olhar aqui
Vou pegar aqui o nome da onça, tá? Aqui eu vou pegar aqui embaixo, fica mais fácil você ver, olha, tá? Da onça, a espécie dela, ou o nome científico é Panthera onca. Você veja que a primeira letra da primeira palavra é escrita em maiúsculo. Essa é uma das regras, tá? Outra regra, a segunda palavra inicial minúsculo, tá? Outra regra, aqui é escrito em itálico ou sublinhado, né, no caso, tá? Então aí você tem aí diversas outras situações aí, né, de classificação, né, mas obedecendo sempre essa regra, né? No nosso caso, Homo sapiens, né? Então, Homo é a primeira palavra, sapiens a segunda palavra. Então, a primeira palavra escrita com inicial maiúscula, o H, Homo, e sapiens a segunda, né, com letra minúscula. Aí eu tenho aqui, olha, um exemplo, esse aqui dos exercícios, um exemplo da classificação da pantera onca, ou da onça, né, que seja. Aí eu vou pegar aqui esse desenho aqui embaixo para explicar melhor para vocês. Ó. Aqui, tá? Então aqui, olha, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Isso. Olha, então eu tenho aqui a pantera onca. Você veja, quando eu falo, vou começar aqui do reino, ó. Do reino da pantera, ela é do reino animal, mas além dela tem outros animais. Olha, tem o leão, o gato, o cachorro, o lobo, o urso, zebra, golfinho, peixes, anfíbios, sapo e tudo mais. Veja, tem uma grande quantidade de seres vivos. Aí, à medida que eu vou vindo para a esquerda aqui, olha, vai diminuindo, tá? Então, os cordados, por exemplo, alguns animais aqui já não pertencem aos cordados, né? Como o caso aqui, olha, da estrela do mar, por exemplo, né? Ela não é do cordado, então ela já está fora aqui, tá? É, aqui também, olha, isso aqui seria um coral, né? O coral também já está fora aqui. Então, vai diminuindo cada vez mais. Olha, mamíferos, né? Que é uma mamália, seria a ordem dos mamíferos. Então, tem aqui, olha, a zebra, né? Golfinho, lobo, né? E assim por diante. Onça, leão. Mas alguns animais já não estavam, que estavam aqui não está mais. Olha, o sapo, por exemplo, não é mamífero, né? O peixe não é mamífero. Então, ele já diminuiu aqui. A ordem, olha, a ordem aqui, carnívoros. Aí você já diminuiu aqui, ó, a zebra, por exemplo, não é carnívora, então ela já não está mais aqui. Por isso que vai diminuindo, ó, tá? O golfinho aqui não é carnívoro, então vai diminuindo, tá? E assim por diante, tá? Agora eu vou chegar aqui, olha, na família. Aí eu tenho aqui a família, né, da Felidae, tá vendo? Que aí, olha, a onça, por exemplo, ela é bem parecida com o gato doméstico, né, com o gato do mato e assim por diante, com o leão, né? Mas ela já não é parecida com o urso, por exemplo, ela já tem outras características. Então, né, isso aqui já o urso, por exemplo, já está fora aqui, já não é mais pertencente a esse grupo. Tá? E aí vai diminuindo, olha, pantera, né? Pantera, o gato já não pertence mais a esse gênero. Então, eu tenho pantera, do gênero seria a onça, o leão, né? E aqui o jaguar, né? E aí eu vou ter, depois quando eu falo da espécie, aí eu estou falando só de um animal, tá? A pantera onca. Então, veja que você, à medida que você vai saindo do reino aqui, né? Eu vou diminuindo a quantidade de animais aqui, tá? Bom, depois dessa parte aqui, né, da classificação biológica, né, que é importante saber, no caso que todos os seres vivos, então, possuem um nome científico, né, todos eles, de todos os reinos. Eu tenho, então, na natureza, 5 reinos: reino animal, ou animalia, vegetal, ou planta, protista, ou protatista, fungi, ou fungos, né, no caso da língua portuguesa, e o monera, que é a monera mesmo, que são as bactérias. Tá? Então eu tenho uma grande quantidade de seres vivos, né, em cada reino. Mas à medida que eu vou diminuindo aqui a classificação, eu vou restringindo aqui a quantidade de seres vivos, vai diminuindo até chegar no único indivíduo aqui na espécie. Tá? Bom, então basicamente era isso, pessoal. Depois tem uns exercícios aqui no livro de vocês sobre classificação, né, ou nomenclatura binomial, que é aí tranquilo de você fazer, tá? Aqui, inclusive, nesses exercícios, deixa eu só baixar aqui um pouquinho, tá? Olha, eu tenho aqui, né, alguns outros nomes científicos, ó, né? O pulgar, né, que é o pulma, né?
e assim por diante. O gato do mato, né? Esse exercício aqui ficou bem legal aqui, esse detalhe aí. Vocês vejam que quando eles são mais próximos, né, tem o mesmo gênero, por exemplo, eles começam, por exemplo, com a mesma palavra, né, do gênero. Né? No caso aqui, por exemplo, do leão é pantera, a onça também é pantera e o tigre de Bengala, ou tigre, né, é pantera também. O que muda? Né? A segunda palavrinha aqui, ó, léo, com colo, ou melhor, a onca, né, o tigre e assim por diante. Tá? Então é um exercício aqui, né, comparando aqui o nome popular com o nome científico, a região que habita e tudo mais, tá? Para você identificar. Se você fosse saber aqui quantas espécies diferentes que tem aqui, né? Cada um aqui é uma espécie diferente, tá? Cada um está pertencendo aqui a um animal, tá? Então são animais totalmente diferentes, né? E alguns mais próximos, né? De grau de parentesco mais próximo, mas todos bem diferentes aí, tá? Bom, e aqui depois do livro de vocês, olha, é aquilo que eu falei para vocês, da questão do burro, né? Ele é estéril, né? Porque ele não é o produto da mesma espécie, tá? Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês por hoje, tá? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e fiquem com Deus.